Meio-dia e 34, aquele abração para você que acompanha a gente ao vivo. E agora eu vou conversar aqui com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que há anos está aqui em Paranaguá, mudou a realidade do jornalismo, diga-se de passagem. As pessoas não estavam acostumadas muito com a verdade aqui, né? Mas a partir do momento que o Oswaldo chegou, né, nessa nova fase da TVCI, as coisas começaram a mudar também. E falar a verdade tem um preço duro, principalmente numa região que não estava acostumada com isso. E é por isso que eu tenho prazer e satisfação de anunciar ele aqui comigo, Oswaldo Eustáquio. Você já é famoso e competente, que a gente sabe disso, mas está cada vez mais famoso. O custo disso, bem feito para você, de querer falar a verdade e de ser honesto. Você está pagando um preço, às vezes, meio caro, mas que vale a pena, né, Oswaldo? É verdade, Tony Lagos, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos os nossos telespectadores da TVCI que sempre nos assistem. Tony, estou muito feliz porque estou andando nas ruas de Paranaguá e as pessoas têm dito: Oswaldo Eustáquio, parabéns pela sua verdade, porque essa verdade tem arrebentado situações aqui na cidade de Paranaguá, Tony Lagos, que você bem sabe. A verdade que nós temos trazido a Paranaguá por meio da TVCI, diariamente aqui no programa Voz do Litoral, tem mudado a história das pessoas. E as pessoas que estão lá na Vila Guarani, lá no Porto Seguro, da creche que não tinha, toda essa realidade tem mudado, Tony Lagos, por meio desse programa que é líder de audiência em Paranaguá e também pela justiça aqui da cidade que tem feito a sua parte. O próprio Ministério Público que tem feito grandes denúncias aqui na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, que nós somos gratos, porque a verdade ela vem como uma faca de dois gumes que corta e que liberta. Agora, nesse período, estamos passando por difamações, por calúnia. Você sabe bem, Tony Lagos, que tem pessoas que se escondem atrás de um fake, através de uma fotografia mentirosa para denegrir a sua imagem, para denegrir a minha imagem. Infelizmente, denegrindo famílias, denegrindo mães, denegrindo esposas, denegrindo filhos. Mas a verdade que nós temos, ela é tão forte, ela é tão grande que tem vencido tudo isso. E o que eu tenho para dizer para essas pessoas, para esses perfis falsos, para esses fakes difamadores, é que a verdade e a justiça vão vir à tona, custe o que custar. Estão tentando me calar, Tony, estão tentando te calar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque nós somos fortes. E as pessoas me perguntam na rua: mas Oswaldo, eles estão difamando, eles estão indo. E se eles tentarem fazer algum mal para você? Já perguntaram isso para você, Tony? Já, várias vezes. Já perguntaram isso para você? Pô, mas Tony, você não tem medo que alguém faça algum mal para você, que alguém pegue você na rua, que batem você na rua? E as pessoas me perguntam também isso. E eu quero responder publicamente, Tony Lagos, porque essa é a minha verdade, uma verdade que grita, que está dentro de mim. Que enquanto nós estivermos falando a verdade, enquanto nós estivermos, eu digo isso pessoalmente, porque eu tenho a minha religião, todos sabem disso, não escondo, tenho orgulho disso. Enquanto eu estiver cumprindo o propósito de Deus nessa terra, eu sou imortal aqui. Vocês podem vir que vocês não vão conseguir. Criminosos não têm espaço. Tony, hoje nós estamos aqui com o Dr. Fernando Pérez. Ele é especialista em direito contra crimes cibernéticos, crimes virtuais. Quero bater um papo com ele aqui no teu programa, junto com você, se me permitir. Muito oportuno, até o doutor Fernando esteve aqui antes de começar o período eleitoral. Você pode já se deslocar lá, antes de começar o período eleitoral, e o doutor já alertava as pessoas para ter cuidado com postagens na internet e tal. Doutor, parece que para alguns não levaram tão a sério, algumas pessoas já estão começando a se incomodar bastante e agora vão entender o que o senhor falou naquela oportunidade, certamente vai reforçar agora. É um prazer tê-lo conosco aqui. Oswaldo vai conversar com o senhor. Oswaldo, toca aí. Tá certo, Tony, muito obrigado. Doutor Fernando, primeiro eu quero te agradecer pela presença aqui nos estúdios da TVCI e para iniciar eu quero perguntar o seguinte: qual o limite da internet? As pessoas estão querendo ter a sua liberdade de expressão, que é importante. Nós temos o direito de liberdade de expressão no Brasil, vedado o anonimato, isso é importante. Às vezes as pessoas se escondem atrás de um perfil falso para fazer isso, mas qual é o limite da liberdade de expressão? Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo, Tony, que prazer estar aqui com vocês,
todos vocês, compartilhando essas informações que são de extrema importância para o uso correto e seguro da internet. Muito importante a questão da liberdade de expressão, porque muitas pessoas confundem a liberdade de expressão com a ofensa à honra de outros usuários na internet. Liberdade de expressão não é falar o que quiser, sobre quem quiser, do modo que quiser, em qualquer lugar. Ou seja, existe um limite para tudo. Existe uma linha que separa a liberdade de expressão, que é a expressão de opiniões, de conceitos, preocupações, algumas críticas talvez, são construtivas, engloba essa liberdade de expressão. Só que, a partir do momento que eu ultrapasso essa linha, eu ataco a imagem, a honra, a intimidade da pessoa, do usuário, dos familiares, das pessoas que estão à volta, posso estar cometendo um crime nesse momento. Vamos por partes também. Por exemplo, essa é a liberdade de expressão. Está explicado, a gente entendeu. Mas eu também tenho direito à crítica. Aliás, eu sou um crítico veemente aqui na televisão. Critico bastante gente que comete algum crime ou algo de errado e critico. Só que eu estou aqui com o nome e sobrenome, Oswaldo Eustáquio. Mas algumas pessoas fazem isso no anonimato. No Brasil você tem direito à crítica, mas é vedado o anonimato. Quando você faz isso atrás de um perfil falso, a pessoa se enquadra nessa lei e está cometendo algo ilícito? Ela pode cometer um crime de falsa identidade. Se o usuário ele se utiliza, por exemplo, de nomes de outras pessoas, de imagens de outras pessoas, ele pode incorrer nesse crime, sim. Existe uma falsa sensação de impunidade, uma falsa sensação de anonimato para muitas pessoas que praticam crimes na internet, nas redes sociais. Elas acham que pelo simples fato de ser fácil criar uma página, um perfil numa rede social, que vai ser difícil encontrá-la depois através de uma investigação. Eu vou pedir para a produção colocar a imagem do post que eu fiz no meu blog sobre um perfil falso aqui na cidade. Enquanto a produção faz isso, para a gente voltar para esse assunto, existe anonimato na internet, doutor? Existe... eu posso me esconder atrás de um perfil? A pessoa ela pode achar que eu vou fazer da minha casa utilizando um perfil falso, colocar uma foto de uma outra pessoa. Ela pode ser encontrada? O que o senhor acha? Existe anonimato na internet hoje ou não? De uma forma geral, não. Todos os nossos acessos deixam rastros. Todo acesso que eu faço numa rede social, numa página, num blog, num aplicativo, ele pode e é monitorado. Inclusive, existem leis que prevêem a guarda por um tempo mínimo de todos os acessos que nós fazemos na internet. O Marco Civil da Internet, ele determina que até alguns casos que essas informações estejam guardadas por 1 ano. Ou seja, mesmo que o caso ocorra agora, em até 1 ano ou muito mais ainda, pode-se haver uma ação judicial, por exemplo, a encontrar os autores de um perfil falso, por exemplo. Mas isso é crime? Pode ser considerado um crime. Na esfera civil criminal? Na esfera criminal, ou seja, isso pode ser considerado... Sai do virtual e vai para o criminal. Sai do virtual, vai para o criminal, pode ser considerado, por exemplo, um crime contra a honra, seja ele de calúnia, injúria, difamação, pode ser um crime de falsa identidade. Da cadeia? Olha, existem alguns crimes praticados na internet em que o autor, o criminoso, ele chega à cadeia sim. Nem todos os crimes. Muitos crimes isso acaba por acontecer. Mas não só na esfera criminal, em que a pessoa ela deixa de ser um réu primário, por exemplo. Às vezes ela acha que aquela ofensa é uma coisa muito leve. Não, mas ele vai ter uma ação criminal. E, além disso, não podemos esquecer que na esfera civil, ele pode ser condenado ao pagamento de um alto valor por indenização por danos morais. Além da esfera criminal... Existe uma média de valor? A esfera civil, ainda indenização por danos morais. Existe uma média de valor? Olha... cada caso é um caso, é analisada a situação, até o próprio poder econômico do criminoso, mas te digo o seguinte, é uma pena, é uma indenização, é uma sentença que ninguém quer receber. Porque acaba saindo do bolso da pessoa, porque ela acha que aquela é uma ofensa pequena, que não vai acontecer nada, que eu só estou fazendo uma crítica, ela é profunda demais, mas ninguém vai dar atenção. Só que depois, quando vem a condenação, ele fala, poxa, eu devia ter feito diferente. O que tem acontecido muito aqui na cidade, e talvez o senhor tenha acompanhado isso, são alguns perfis falsos, fakes, trazem uma difamação ou uma calúnia na rede social, por meio do Facebook, por exemplo. Fulano de tal fez isso ou fez aquilo.
mas é uma mentira, uma ilação, não tem base. E as pessoas compartilham isso. Elas tiram da timeline do perfil falso, que é um mentiroso, que é um criminoso, posso chamar assim? Criminoso? Se ele cometer um crime, se estiver cometendo um crime... É um Pegam a criminoso. informação desse perfil criminoso e compartilham no seu perfil. Às vezes a pessoa é boa fé, é um trabalhador, mas compartilha uma informação sem procedência, que não foi checada pela justiça, simplesmente foi colocada por algum bandido ou criminoso. Essa pessoa ela fez sem má intenção. Ela pode ser culpabilizada? Existem muitas pessoas que foram responsabilizadas pelo compartilhar de notícias falsas, inverídicas, notícias que por si só já são criminosas, ou seja, foram responsabilizados porque compartilharam. Oswaldo, olha só, até pessoas que curtiram determinadas postagens foram responsabilizadas também. Só o fato do curtir, porque ele dá uma nova visibilidade. É claro que cada caso ele é analisado pela justiça, claro. Existem diferentes situações, mas temos que lembrar que quando eu curto ou compartilho, eu dou uma visibilidade para um número muito maior de pessoas. Então, quem quer continuar na propagação de uma inverdade, por exemplo, de uma notícia que ele sabe que é inverídica, ele pode ser responsabilizado também. Então, a gente tem que tomar cuidado em ver qual que é a fonte, quais são as informações, claro. Para que não sejamos responsabilizados por fatos que nós sabíamos que eram verdade e achávamos que não ia ter punidade. Eu quero falar com o Tony Lagos também, o nosso apresentador, que é o capitão desse programa. Tony, e você, qual a sua opinião sobre essas críticas que estão acontecendo aqui em Paranaguá? Tony, se tiver também alguma pergunta ao doutor, fique à vontade. Muito bem. Bom, a opinião é a mesma, né? É a covardia de sempre que nós podemos verificar através das redes sociais. Mas o que me preocupa também, doutor, é que, isso eu vou até fazer uma pergunta para o senhor comentar. Esses fakes aí e tal, eles criticam de forma criminosa. Até dias atrás eu comentei com uma pessoa que criticou 2 empresas, e eu falei, você está acusando as empresas, você pode pagar a indenização. Eu moro aqui em Paranaguá, não tem democracia? Não, você tá ultrapassando os limites. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ser induzido, a partir do momento que um fake lá, criminoso, faz uma crítica e faz, não de forma construtiva, mas destrutiva ou criminal, ela acaba, de alguma maneira, induzindo o cidadão comum a embarcar naquilo. E é o que eu tenho visto muito na internet. Alguém com fake faz uma crítica e os outros que não têm essa noção e essa experiência, esse é um dos motivos que o senhor volta ao programa, é para alertar essas pessoas que às vezes compartilham, curtem e embarcam naquele comentário e registram um outro comentário, às vezes muito mais forte. Quer dizer, vai acabar sendo induzido por alguém que não existe. Acontece que, de fato, é muito fácil criar uma página numa rede social. Então, quem cria aquela página para propagar inverdades, vai colocar informações ali, independente de qual seja o propósito, mas acontece que o usuário, aquele usuário que está procurando informação, quer saber mais e ver notícias nas redes sociais, na internet, nos blogs, tem que saber qual que é a fonte, ele tem que analisar. Uma coisa é vir uma fonte, por exemplo, de um grande meio de comunicação ou uma página que acabou de ser criada. Sem credibilidade alguma, por exemplo. Exato, assim, ou seja, a página criou, às vezes, por alguns dias e a pessoa vê uma notícia e infelizmente, muitos de nós assimilamos essa notícia como verdadeira só pelo fato de estar em alguma página. Falando nesse ponto, por exemplo, uma página cria uma notícia falsa. Cria uma notícia falsa, como já falamos aqui, ela publicou, mas nós estamos num período eleitoral e as pessoas pensam, não, estou recebendo aqui 100 por dia e vou compartilhar e vou criticar, porque vai acabar a eleição e não vai dar em nada mesmo. O período eleitoral está acabando. É assim mesmo, doutor? Ou não? O crime permanece, as investigações permanecem, a multa pode permanecer? São 2 questões importantes, Oswaldo. Quando a gente fala de justiça eleitoral, ela tem um andamento processual muito mais rápido que por exemplo, na justiça civil, num processo de indenização por danos morais. Existem alguns prazos, por exemplo, que são dados em horas, ou seja, as manifestações elas são muito mais rápidas, porque se acontecer algo em que a justiça
precisar dar um amparo, ela consegue fazer isso de um dia para o outro. Ela tem 2 dias, 3 dias, as outras partes, né, para se manifestarem. Então, na Justiça Eleitoral tem de ser muito mais rápido. Por quê? Para que a eleição está próxima. Então, tudo tem que ser resolvido a tempo até a eleição para que ninguém saia prejudicado. Acontece que existem as opiniões de campanha, políticas, as críticas que acontecem. Mas se algum comentário, esse que ultrapassou a simples liberdade de expressão, ele atingir a honra, a imagem, se for uma ofensa a determinada pessoa, isso sem dúvida pode continuar depois, mesmo acabando a eleição, atacou a honra da pessoa. No caso, se for no caso de questão eleitoral de um candidato, ele pode continuar com uma ação criminal, uma ação civil também. Certo, eu creio nisso e eu sou um crítico, mas mostro a minha cara, estou aqui. Quero que a produção coloque, por gentileza, aqui também, esse fake que eu denunciei aqui no meu blog, no blog do Oswaldo Eustáquio. Um cidadão que eu disse o seguinte: ou é um ator, modelo internacional que usa foto para um banco de imagem, está ali, doutor, pode dar uma olhadinha na nossa tela, que se esconde atrás de um fake chamado Puts Parnanguara. Se ele não for esse ator de banco de dados internacional, está difamando, está usando o anonimato, está sendo um criminoso. Quem compartilha uma informação de um perfil criminoso que usa uma fotografia diferente, se esconde atrás de uma máscara, quem compartilha isso está cometendo algum crime? E aproveito já para agradecer a sua presença. Sem dúvida. A intenção da pessoa em colocar uma imagem qualquer, um nome qualquer e achar que não existe uma ligação à responsabilidade do autor é um conceito assim, muito errôneo. Ou seja, não é porque eu me utilizo de uma outra imagem, de uma outra foto, em um outro nome, que eu não vou ser responsabilizado. As forças judiciais têm inteira competência para identificar o autor dos crimes cibernéticos e tem feito isso com uma frequência e uma experiência muito grande. E temos que tomar cuidado, então, com tudo aquilo que compartilhamos e fazer da internet o meio correto e seguro de propagação de todas essas informações. Que passe muita água limpa pela internet, porque o objetivo nosso é que a internet ela revolucione mesmo, ela traga informações meio saudável, né, seja um meio saudável. Exato. E não seja usado para o crime, porque tem criminoso em todo lugar, na internet e fora da internet. Doutor, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, meu querido Tony Lagos, pelo espaço aqui no Voz do Litoral para a gente receber um especialista aqui em cybercrimes. E reitero a minha participação aqui, Tony, que toda essa campanha de difamação e calúnia contra nós, a TVCI, não importa, nós estamos preparados para isso, porque a verdade nessa cidade chegou, acabou os 30 anos de corrupção, de desmando e de mentiras. E esse silêncio, Tony Lagos, que por 30 anos houve, nós viemos quebrar esse silêncio para trazer a verdade. Tony Lagos, obrigado pela participação. Vamos para o intervalo, Tony, ou você tem mais alguma informação? Não, nós vamos para o intervalo. Mais uma vez agradecer ao advogado, sempre trazendo informações importantes. E a gente já volta aí com mais informações e a sequência do programa Voz do Litoral.